Oi, meu nome é Fernando Arete e vamos fazer uma reflexão em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Irmãos, aqui nesse texto, não estamos falando do julgamento de alma do crente, do servo ou da serva de Deus, porque aqui pressupõe-se que todos sejam convertidos a Cristo Jesus e já tenham o selo da salvação, estejam salvos. Mas aqui está sendo apresentado a obra de cada um e o resultado dela. Se o fundamento só pode ser Jesus Cristo. Não pode haver mistura. Ela tem que ser pura, absolutamente pura. Cristo. E assim vamos. Porém, a partir daí, quando vamos construir, temos que tomar cuidado. Temos que saber o que vamos construir e como vamos construir. E muitas pessoas começam a boa obra, dando testemunho, orando, falando, cantando e de outras tantas maneiras que o Senhor nos concede. Porém, em algum momento de tribulação, essa pessoa se magoa e tem dificuldade em perdoar um irmão ou irmã. E aí começa uma série de dificuldades. Às vezes, pessoas entram no Evangelho, são salvas em Cristo, mas para fazer a boa obra se atrapalham. E a obra de cada um de nós será avaliada e julgada. Mas não de qualquer jeito, haverá um fogo refinador. As pedras preciosas aqui mencionadas no texto vão filtrar. O ouro vai ser purificado, assim como a prata e as pedras preciosas. Mas a madeira, o feno ou a palha, essas vão virar cinzas, não vão sobrar para nada. Apenas a preciosidade vai prevalecer. E quem é que julga isto? O Senhor. O filtro bendito vai passar no fogo refinador do Senhor, no juízo do crente, não para salvação, mas para galardão. Entramos numa situação nova, precisamos de cuidado, porque nós somos chamados para propagar as boas novas. E quantos se atrapalharam no meio do caminho? Erraram muito, apesar de que tem um temor e tem uma convicção no Salvador. Mas os homens, se você não estiver preparado para lidar com o relacionamento dos homens, vai ficar difícil. É muito fácil a gente se envolver com mágoas, com tristezas, com iras, só que iras adoecidas, e raivas mesmo, e vingança. Porém, tem outros que já são mais quebrantados, que vão prosseguindo e perdoando. Por isso o perdão é tão necessário para prosseguirmos a boa obra. O que mantém a gente, todos nós, dentro do caminho da boa obra, é a humildade, é o quebrantamento, é a dependência do Espírito Santo. Essas coisas são ligas, é um material fundamental. E o perdão, sem perdão é impossível fazer a boa obra.
Alguns fizeram a boa obra, mas se atrapalharam. Outros nem tanto. Outros ainda fizeram obras maravilhosas. Quem pode julgar cada um de nós? O fogo bendito do Espírito Santo vai nos avaliar. E todos passaremos nesse juízo particular e seremos sim avaliados pelo Senhor. Alguém me perguntou, mas se formos aprovados, e eu tenho para mim que dentro de uma obra teremos pedras preciosas, teremos ouro e palha, mas também teremos palha, teremos feno e algumas madeiras. Então, algumas coisas boas vão prevalecer e outras vão ser queimadas, literalmente transformadas em cinzas. É assim que eu penso. Perfeito, perfeito foi Cristo. Os demais tiveram que passar por um filtro, todos nós. Mas pelo menos, e aí é meu consolo, pelo menos seremos salvos. Alguém me perguntou, mas afinal de contas, o que é o galardão? Eu não sei. Eu não tenho uma nítida verdade sobre o galardão, mas eu sei que é uma premiação, um reconhecimento, é um engrandecimento do Altíssimo. É como uma coroa maior, uma responsabilidade maior quando chegarmos no céu. O galardão é uma premiação, é uma aprovação do Altíssimo para que essa pessoa ocupe cargos maiores ou ocupe funções mais importantes, porque ele foi aperfeiçoado para tal. Ele foi aprovado. Isso aqui na Terra que nós vivemos, está aqui é uma escola, nós estamos numa escola. E quando formos julgados, e quando formos aprovados, e todo galardão vai nos servir para nos conceder algo de bom. Eu creio desta forma. É muito importante pregarmos o Evangelho, discipularmos, exortarmos, ensinarmos, consolarmos as tantas verdades, orarmos, mas sem a contrição, sem a humilhação, nada será perfeito. Tudo será truncado. Certa feita eu fui numa igreja e ela era uma igreja diferenciada. Não era grande, mas era agradável demais. Eu sentia a unção de Deus ali. Mas estava muito cheia. E de repente eu olhei num cantinho e vi uma senhora balançando a cabeça para lá e para cá, como que angustiada. Mas eu olhei, pastor, aquela senhora lá, aquela senhora idosa, ela é da intercessão, né? Ela ajuda a manter essa igreja, né? Aí o pastor olhou para mim, deu um sorriso e disse, essa igreja depende dela. E alguns poucos como ela sustentam essa igreja. E a glória do Altíssimo está agindo aqui porque ela não para de interceder, não só pela igreja, como por cada um desta casa. Essa é uma intercessora fiel e muito necessária. Ela é grande, ela é muito grande. Mas depois eu fui conversar com ela, depois que o culto terminou. Ela é extremamente humilde, nem se achava digna de falar com o pregador. E eu é que fui receber a bênção dela, porque ela era maior, mais humilde, mais quebrantada. Ela me deu exemplo de vida. Eu tenho encontrado algumas pessoas assim, irmãos, mas também encontrei muita gente vaidosa, muitas pessoas que se atrapalharam no caminho. É necessário nós filtrarmos isto no Altíssimo e trabalharmos o fundamento mais forte, que é o perdão. Não somente a fé, que é a base de tudo, mas o perdão. Temos que perdoar, sim. Diante de Deus, não devemos nos exaltar, nem nos gloriar, mas como esta senhora idosa, darmos exemplo de humildade. Então estaremos construindo, sim, uma boa obra diante do Altíssimo. A avaliação é feita com ouro, e este ouro, essa prata, vai ser vista pelo Senhor. Ele nos julgará, não para a perdição, mas para o galardão, que é uma premiação, é uma bênção a mais que já nos aguarda no céu. Aqueles que forem aprovados, além de salvos, ainda abençoados e aprovados pelo testemunho, pela santidade
pelo caminhar no estreito de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça, muita graça, para que possamos testemunhar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém.